Aí, oi, Rê! Saudade, amiga. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Você consegue me ouvir bem? Super bem, super bem. Já sei. Ah, Ai, que bom. uma delícia, gente. E olha, a gente sem se falar hoje, é tão bom ser mulher, né, Rê? Porque não que o homem não tenha essas intuições também, mas, né, modéstia às favas, a gente tem uma conexão. E aí a gente, hoje eu estava sentindo, lembrando assim, né, do que essa minissérie trouxe para mim, o que mais me impactou. E eu fiquei muito, muito tocada com a profundeza da amizade delas três, né? A forma como era uma química perfeita, o jeito que elas sentavam uma do lado da outra para compartilhar um lanchinho, e aí uma puxava a outra e dava colo, e elas sentavam naquele balanço para tomar sorvete. Enfim, aquela delícia. E aí eu falei, nossa, que bom que eu vou estar com a Rê hoje para conversar sobre isso. Sim, sim. E foi impressionante, porque eu tava pensando, né? Falei, nossa, o que que tá vindo à tona, né, pra gente conversar? E tá me vindo muito forte nosso trabalho com mulheres, né? Nossa amizade que sempre foi permeada também pelo nosso trabalho, além das nossas questões pessoais, né? E, Uhum. e aí foi me vindo a mesma coisa para escrever sobre a relação de amizade, sobre a relação das mulheres, sobre essa rede que nós somos, né? Exatamente. E aí hoje o pessoal da equipe que me apoia aqui com as minhas redes sociais, eles enviaram aquela frase do Bert, né, tão famosa, aquela frase que ele diz, né, que em honra aos meus antepassados eu viverei plenamente, né? E aí, na mesma hora me veio essa imagem, o quanto a amizade na minha vida, e assim, como a gente observa também dentro da dinâmica dessa série, ela sustenta a gente, né, para poder viver plenamente. A gente usa muito esses conhecimentos, estuda, né, e aplica no nosso dia a dia. Todo esse estudo que Bert Hellinger, né, acessou, desenvolveu e tantos outros consteladores que vêm fazendo esse estudo em si mesmos, né, como esse caso desse constelador que a Nuran comentou que ela fez e participou de muitas constelações, né, lá na Turquia com esse constelador. Eu não consigo repetir o nome porque em turco é muito, é muito diferente. Sim. E assim, o quanto a gente tem, né, se valido desses ensinamentos para que a gente possa justamente ampliar essa capacidade de viver plenamente, Uhum. né, de gozar a vida. E a amizade é uma das maiores delícias, assim, né? Então eu acho que a gente vai vendo que ao longo da história toda da minissérie, o quanto elas vão ampliando essa capacidade nelas de perceber o que está exatamente ali prendendo uma coisa ou outra e aos pouquinhos, né, soltando esses nós e transformando eles em laços. Você ficou com essa percepção também? Sim. E algo muito bonito, né, que até eu venho aprendendo na minha vida e me tocou muito na série, essa capacidade de se retirar, de ajudar, de às vezes falar a verdade na cara da amiga, né? Mesmo sabendo que ela vai ficar com raiva de você, mas amigo é aquele que te ajuda a enxergar quando você tá no ponto cego também, né? E ao mesmo tempo, aquela pessoa que tá ali do seu lado, mesmo que tu vê que você tá fazendo algo que, né, que você não concorda, e essa flexibilidade, essa elasticidade da relação, sem tanta exigência, né? Uhum, uhum. Porque é isso que é o belo da amizade, é uma relação horizontal, uma relação de igual, que mesmo que nossas projeções atravessem em vários momentos, né? Como a gente acaba projetando em todas as nossas relações, as nossas faltas, ela é protegida, né? A relação de amizade ela tem essa proteção conforme a Sim, gente vai envolvendo essa capacidade de se relacionar desse lugar, né? e esse balanço entre as trocas, né, Rê? Uhum. Eu percebo ali que tem cada momento, às vezes até numa piadinha, numa tirada assim, bem íntima mesmo, né? Você só faz esse tipo de piada com aquele amigo verdadeiro, né? Que tá ali, que você realmente já te conhece, tem essa piada interna antiga e que elas usam isso com uma
facilidade. Eu fiquei muito impressionada com as artistas. Eu falei, gente, será que essas meninas elas eram amigas fora da história? Porque era uma química perfeita, o jeito como elas se embolavam, o jeito como elas brigavam, e era tudo muito claro e nítido ali, espontâneo, né? Então realmente foi algo que me tocou muito. E pela amizade, elas foram indo, apoiando umas às outras. E, por exemplo, a Sevig, logo no primeiro. Gente, antes de começar a falar, né, da série, como eu e o Marcos Castro também na nossa conversa na semana passada, a gente falou sobre isso. Pessoal, tem spoiler, ou seja, a gente está antecipando assuntos e, né, narrativas aí de toda a história, né, da minissérie. Então, quem não quiser ver spoiler, assiste primeiro e depois vocês voltam aqui para terminar de ver, tá bom? Porque a gente vai dar spoiler. Então, a gente vai fazer hoje a ideia, pessoal, dessa conversa aqui, só para nos apresentar, eu também, né, pro grupo da Renata, e a Renata pro pessoal que está aqui na minha rede, né? A Renata, inclusive, parabéns, Rê, hoje é dia da nutricionista. Parabéns a todas as nutricionistas aí presentes e nutricionistas homens também, porque tem vários. Então, a Rê é nutricionista, ela tem um trabalho incrível, trabalhando também nessa área de constelações familiares, como doula, como estudo da nutrição, não só do corpo, mas do espírito, né? De tudo aquilo que a gente vai entrando em contato na nossa alma, essa fome de alma, né? Como que a gente vai acalmar essa fome? Essa fome, esse tem sido o estudo e a devoção da Renata, uma pessoa que tem desenvolvido também um curso que está prestes a começar, pessoal. Inclusive, todo mundo aqui da minha rede conheçam a Renata, entrem na rede dela e busquem informações sobre mulher, fonte de alimento e nutrição. Não é isso? Fonte de amor e nutrição. Que é um trabalho que eu fiz parte também na segunda ou na terceira turma e que me tocou profundamente, que me curou profundamente, né? E foi tratando ali o meu feminino e até hoje repercute em mim. Então eu super recomendo a todo mundo que está aqui de conhecer esse trabalho da Rê. E eu sou Daniela Migliari, jornalista, escritora, também consteladora familiar. Então, por isso, esse nosso objetivo, além de compartilhar um tempo juntas, ter esse bate-papo de comadre, vocês poderem testemunhar esse nosso encontro, é trazer também umas compreensões avançadas aí de constelação familiar dentro da perspectiva dessa série, porque muita gente que assistiu não conhecia, né, o que é constelação familiar, que foi chamado de expansão da família de origem. Então, hoje aqui a gente vai poder responder algumas perguntas e ver o que o pessoal está trazendo, para a gente ir um pouco além e trazer umas compreensões mais avançadas do que a gente viu ali. Me conta, Rê, o que mais te impressionou nessa série? Algo, primeiro puxando o gancho, né, da sua última fala, algo que me deixou muito feliz com essa série foi a forma doce, sutil e tão fiel à essência do que nós valorizamos da constelação familiar, né? Porque atualmente, né, tem tanta gente falando sobre constelação de formas completamente diferentes, né? Tantas críticas e tantas que o melhor caminho, né, foi até a gente silenciar um pouco para deixar essa poeira baixar, né? Sim. Aí, de repente, lá na Turquia, vem uma série muito bem feita no Netflix, que chegou ali no silêncio e foi cativando o coração das pessoas, mostrando aquilo que é, Exato. com muita, até um silêncio, né? Sim. Ninguém esperava. Turquia, ouvindo aquele idioma incrível o tempo inteiro, né? Realmente, eu acho que para todos nós, eu tive notícia disso quando eu estava lá no México, as pessoas começaram a me escrever, mas Dani, o que que é isso? É a mesma coisa, não é? Eu tive que esperar eu chegar na viagem para eu conseguir mergulhar e assistir. E assim, o respeito com que foi retratado ali, o que que é constelação familiar. E eu também conversei longamente, né, com o Marcos a respeito da postura do Zaman, que é uma postura muito precisa, muito exata, breve, concisa, silenciosa e muito elegante, né? Então, realmente, assim, eu falei, não é possível. E as coisas que eu estava engasgada
na série que eu pensava, não, mas espera aí, eles não vão reduzir isso a isso, espera aí, espera aí, espera aí. Aí logo mais adiante, no episódio seguinte, aquilo se solucionava, aquilo se mostrava. Então, ela realmente, a Nuran foi muito feliz, ela fez uma live com a Dagmar Ramos, né, que tá aqui, gente, nos meus destaques, aqui no meu Instagram. Quem não me segue ainda pode me seguir. Embaixo tem lá um destaque chamado Uma Nova Mulher, onde tem a entrada também para essa entrevista, que é a Dagmar Ramos, que é uma consteladora aqui brasileira, médica, que fez uma entrevista com a Nuran. Você chegou a assistir, Renata? Eu não assisti inteira, assisti uns trechos. Eu quero assistir muito inteira, assim, me dedicar para assistir com calma. Ah, vale assistir. Mas, Rê, vamos falar um pouquinho aí sobre os temas femininos, assim, Hum, do que tem muito a ver aí, do que a gente vem explorando também dentro da história do abraço à sombra, dentro da história dos ciclos, que é a gente poder olhar para todos os ciclos, inclusive aqueles em que a gente precisa se recolher, se retirar, né? Enfim, como que foi que você foi percebendo isso aí na série? Quais foram os pontos que mais chamaram sua atenção? é, é, é muito simbólico, né? Porque as três se retiram, né? Primeiro a Savage tá lá, né? Ela faz esse movimento inicial, aí ela tá com a mãe, né? E aí vai a Leila, né? Que acontece toda a situação com o marido dela, né? Que ele precisa desaparecer, ela vai com o filho, né? E de repente aparece a Ada também com uma suposta possibilidade de separação. Então, as três se unem ali numa tenda, né? As quatro, Hum. né? Então, de repente, essas quatro mulheres estão juntas, se ajudando nas suas dores, né? A Sebde com câncer, né? A Ada com uma iminência de uma separação, né? Por conta de uma traição, já em Questões crise, profissionais também. porque a mão dela tá tremendo, então ela, né? Ela também, ela é convidada, né? A se afastar também, né? Uhum, uhum. A Leila escondendo aquilo do filho, sem saber, né, como que falar para as pessoas, passando por essa situação sem saber direito o que estava acontecendo, e as quatro se ajudam. Explica um pouquinho, Rê, o que que é, para as pessoas que estão aqui dentro, para entenderem o que que é esse conceito da tenda vermelha. Antigamente, né, as mulheres nas tribos principalmente, né, nas culturas tanto indígenas quanto de todos os tipos de nativos, né, dos povos originários, as mulheres se reuniam na fase menstrual, porque as mulheres, quando elas ficam juntas, o corpo se regula e nós menstruamos juntas. Então, todas as mulheres que menstruam, quando elas estão próximas uma das outras, elas começam a menstruar nos mesmos dias. Então, essas mulheres se recolhiam nesses dias, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, na tenda vermelha. Uma tenda onde elas ficavam todas juntas, porque nesse momento, né, da menstruação, é um momento onde o nosso corpo pede por um recolhimento. Esse é um momento onde a gente precisa ficar no momento de introspecção, porque a gente recebe muita intuição. A gente se conecta muito com os nossos corpos, nossos campos, inferiores, né? Não no sentido de inferior de ser menos, mas no sentido do nosso mundo oculto, do nosso mundo interno, da nossa intuição mais profunda. Por isso que geralmente quando a gente não obedece, nós temos dores. Né? E a gente tem toda uma campanha de absorvente, de todo um monte de propaganda falando: olha, com isso você vai poder fazer tudo como se nada tivesse acontecendo. Né? Uhum. Vai poder ter suas atividades normais. Mas nosso corpo não tem como ter atividade normal. A gente precisa se recolher pelo menos uns 2 primeiros dias. Uhum. O ritmo, né? Então, isso é tão sagrado nessas culturas que os homens, antes de irem para grandes missões, tarefas, ou mesmo para caça, eles esperavam as mulheres saírem da tenda para ouvir a intuição delas. Depois desses momentos de recolhimento, né?
momento de recolhimento. Que elas trazem É, clareza da intuição. e assim, hoje em dia, com essa vida moderna, com todo esse agito que a gente vive, com esse distanciamento, esse isolamento social que a própria estrutura, né, da sociedade nos colocou e que ficou tão evidenciado também nesse tempo de pandemia, a gente sentiu falta disso. A gente sentiu falta, né, de poder estar perto, poder estar junto. Até que eu fui entender, tá, como é que eu faço isso no meu dia a dia, na minha vida, né, no meio dessa lida profissional, por exemplo. É simplesmente reduzir, né, o ritmo, reduzir. Se você não conseguir se guardar nesses 2 primeiros dias, pelo menos você buscar trazer essa consciência. Hoje em dia, até com o teletrabalho, a gente consegue, sei lá, trabalhar embaixo ali das cobertas um pouquinho, colocar a imagem fechada para que a gente possa viver essa desaceleração que proporciona que você passe por esse momento de maior vulnerabilidade sem precisar de dor, sem precisar, né, criar aquelas reações difíceis que a gente experimenta durante a menstruação. E eu gosto muito de uma coisa que você fala, Rê, quando você diz assim, algumas pessoas vivem a cólica para poder se dar o espaço de parar. Como é que é isso? Conta aí um pouquinho, só para a gente aprofundar. Aprendi isso com as minhas, né? As minhas eram a minha desculpa para tirar a minha culpa de parar. Como eu não me permitia parar, eu precisava da dor, eu precisava da cólica. Quando eu percebi que era isso, eu só me recolhi, elas não precisavam mais. E elas me Uau. derrubavam de me deixar na cama, né? Derrubavam mesmo, assim, eram muito intensas. E o nosso corpo, ele dá um jeito de falar, pelo amor de Deus, para, né? Uhum. O sintoma, ele é nosso alarme, falando, tipo aquele sininho desesperado de falar assim, pelo amor de Deus, pare e olha. E a gente querendo desligar os alarmes, né? Uhum, exatamente. Porque a dor é o alerta que desperta, né? Como diz a minha mãe. E, Rê, eu não tinha notado isso. Cada vez que eu estou fazendo essas lives para a gente conversar, eu vou vendo a percepção, né? O Marcos também trouxe umas percepções incríveis dele, não sei se você assistiu, mas essa visão de que elas se retiraram do centro urbano, daquela correria, e eu ainda não tinha pescado isso. Continuei nesse raciocínio do que foi vivido ali, porque elas se encontraram ali no auge da vulnerabilidade de cada uma, né? Como que é isso? Na dor e na resistência também, né? Elas foram buscar nelas a ajuda, uma buscando uma outra no seu, né, um porto seguro uma na outra. E ali elas foram podendo acessar outras coisas. Então a Ada encontra com o amor antigo, de repente, então ela vai lá buscar ajuda das amigas, ficar com elas, de repente encontra, né? Tá lá com o encontra com o Toprak. Aí a Leila, que não tinha encontrado nada na vida dela profissional, ela vivia pro marido, se vê sem dinheiro nenhum, marido falido, tudo preso, dinheiro preso, o que eu vou fazer agora? Vendendo todas as roupas, né? Aí ela vai lá e ajuda o Fico a fazer a parte de mídia social do restaurante dele, que também não estava conseguindo cliente. E aí ela Uhum. sabe fazer algo de trabalho e ela começa a trabalhar, né? E aí uma começa a ajudar a outra E nisso. a Seve que encontra um amor, né? Exatamente. E o mais lindo, né? Que ela ainda é resistente, Sim. né? Colocando defeito, e é muito forte a relação da mãe dela nesse momento, né? Uhum. Então, como essas dores ancestrais nos atravessam, como essas dores ancestrais permeiam as nossas escolhas, né? E Mesmo eu que o acho. desejo seja outro, né? Sim, o que você falou? Repete. Mesmo que o nosso desejo seja outro. Então, ela quer encontrar o amor, mas ela coloca mil defeitos, resistências, não, porque na verdade ela está presa. E como resistir àqueles olhos azuis oceânicos, né? Porque
O Fico, ele, na primeira cena, ele é um dos personagens mais simpáticos que aparece pra gente. Todo mundo se sente assim imediatamente atraído. Meu Deus, e esse olhar, né? E essa tão doce, tão, né? O Marcos Castro acabou de entrar aqui, a gente falou muito sobre essa doçura, né, do Fico. E aí ela vai aos pouquinhos, né, amolecendo. E ele fala: desde o primeiro momento que eu te vi, eu sabia que você ia ser a minha mulher, né? Então, e eles se encontram nesse espaço também, das constelações familiares, naquela casa gostosa dos Amã. Eu fiquei já assim, imaginando, né, que delícia que seria estar naquilo ali. Então, eu achei muito interessante que a Nuran, que é a autora dessa série, ela conseguiu criar como se fosse um útero, né? Um cuidado, um carinho ali, tudo perfeito, tudo bonito, tudo arrumadinho e de uma forma tão simples. Olha o Rossandro aí também. Rossandro, boa noite, querido. Foi tudo muito carinhoso ali, a forma como ele recebia e a simplicidade com que tudo foi acontecendo e a forma como as três iam interagindo dentro dessa sensação de acolhimento, de carinho, uma apoiando a outra. Então, um movimento muito feminino, e quando eu falo feminino, homens presentes aqui, é esse aspecto que está em todos nós, né? Todos nós temos o princípio masculino atuando em nós, que é esse princípio da ação, do movimento, de dar a voz, de fazer acontecer, né? E de criar. Quando a gente vê ali o movimento mais feminino, aquele movimento mais silencioso, mais do acolhimento, mais dessa introspecção, de olhar para dentro, de meditar, e que todos nós temos em igual medida. E muitas de nós, esse era um tema que eu queria trazer aqui hoje também. O quanto o masculino, esse aspecto em nós mulheres, que você já começou falando lindamente aí com relação à menstruação, essa coisa da gente querer produzir igual o tempo inteiro, como se a gente fosse um ser linear e não um ser cíclico, né? E o quanto a gente foi adoecendo o masculino. Você pode comentar um pouquinho disso? O que eu, né, nesse estudo, né, e observando também os princípios, né, as leis herméticas do gênero, da polaridade, de como essa dança acontece dentro da gente, né, o que a gente aprende na constelação familiar com relação, né, ao nosso pai, à nossa mãe, e de como, né, é e não ou, né? Quando um dos dois se sobrepõe, há um desequilíbrio. Uhum. Tanto na minha relação. Então, assim, é essa dança, né? De poder amar o meu pai assim como eu amo a minha mãe e pendular entre os dois sem culpa, onde isso está equilibrado dentro de mim de uma forma igual, né? 50-50. X, Uhum. né? Uhum. Então, no nosso DNA, somos tudo que é o nosso pai e tudo que é a nossa mãe. O nosso pai representa também esse princípio masculino dentro de nós, e nossa mãe, o princípio feminino dentro de nós. Então, nós temos essa polaridade, né? E quando isso se equilibra, a gente encosta e encontra a unidade de novo. Não somos um, somos inteiros novamente. Né? Quando um desses aspectos se sobrepõe ao outro, começa o desequilíbrio. Né? E muitas vezes nós agimos de uma forma masculina na vida, né? Não porque assim, eu tenho uma postura muitas vezes, por mais que eu seja muito feminina no meu jeito, fisicamente e tudo mais, eu tenho uma postura bem yang na forma de trabalhar, você também, né? A gente tem uma força de fala, a gente tem, né, esse trabalho, né, com o meu feminino, né? Só que já foi muito desequilibrado em mim, e o que eu fui aprendendo, né? Através de uma endometriose, né? Através de vários sintomas que me fizeram olhar para esse desequilíbrio dentro do meu útero, inclusive, né? Uhum. Que é esse masculino adoecido que oprimia o meu próprio feminino. Que é essa Porque aceleração, né, Rê? Esse masculino adoecido em nós, que é algo que vem muito desses tempos modernos mesmo, né? a gente acreditou que só sendo homem iríamos sobreviver. Isso realmente foi necessário, né? Então, Uhum.
precisou desse movimento na década de 40, 50, 60, né? Então, isso foi muito necessário, né? E aí a Uhum. gente vem disso. E teve muita dor realmente, né? E não desmerecendo a necessidade de cada luta que aconteceu, né? Foi assim. Agora hoje, né? Quando a gente continua acreditando, e aí tem uma fala da professora Lucilena Galvão, numa palestra dela sobre o feminino, que me tocou muito. Ela falou: o que é machismo? É quando a gente valoriza as características masculinas como se elas fossem superiores às características femininas. Uhum. Continuo acreditando que eu só serei ouvida se eu tiver as características masculinas, se eu só serei respeitada se eu tiver características masculinas, se eu tiver que negar o meu feminino, eu tô sendo machista. Uhum. Porque eu também tô valorizando só as características masculinas, né? Exato. E nós mesmos, mulheres, adoecemos muito acreditando que a gente precisava fazer isso até para vingar a mamãe um pouco, né? Mamãe, não passarei pelo que você passou, às vezes, de se sentir tão despotencializada ou calada. Tem aquela cena também forte, né? Daquele tapa na cara da mãe da Ada. E como isso repercutiu em toda, né, a linhagem dela, para que não ficasse de novo na mão de um homem e passasse pelo que passou, né? Existe aquela promessa interna: jamais passarei pelo que vocês passaram, né? E eu vingo vocês, eu faço diferente, mas de uma forma que não dignifica e não olha com esse olhar inteiro para o destino daquelas que vieram antes, né? E aí, nesse movimento, nessa busca desenfreada, a gente se, né, acelerou bastante para poder ganhar mesmo potência financeira, né, independência e tudo isso, e acabamos nos desconectando muito de um outro lado que também é tão vital e tão fundamental quanto, né? Sim, sim. E é muito forte, né, quando as verdades vão sendo desveladas, né? Então, quando a Zuko, né, a mãe da Savage, percebe que ela tá mexendo nessas histórias, o desespero que ela fica, né, a ponto dela denunciar o Zaman, né? Ela vai denunciar, porque ela não quer que mexa nisso, Uhum. né? Porque eu não quero. Aí ela não quer que a filha case, ela não quer que ela ame, porque ela passou por essa dor tão grande de perder o amor, né? Ela passou por esse sofrimento, então ela não quer que a filha passe por isso. Uhum. E aí, mesmo com a melhor intenção, porque dentro dela é não causar dor para a filha, só que é isso que gera dor, é isso que gera a repetição, né? E ao mesmo tempo uma mágoa desse masculino. E aí nenhum homem vai servir para a filha. Então essa mulher, ela deixa o seu masculino muito fortalecido, né? Na verdade, não fortalecido porque não é força, mas muito exacerbado, né? Desequilibrado, em excesso. Com uma agressividade, né? Muito predominante para afastar tudo, para afastar qualquer tipo de homem, inclusive. Uhum. Ela tinha muito medo que aquela história toda viesse à tona e o corpo da Seve que estava trazendo essa verdade, essa falta, essa saudade inconsciente por meio do câncer, né? Que buscava o pai verdadeiro, o pai biológico, né? Então, uma das coisas que me agoniou muito, que foi essa questão dela, ao longo da história toda, ela foi se sentindo bem e ela foi deixando de lado o tratamento médico, né? Ela foi abandonando isso. Esse foi um aspecto que foi me dando aquele, ai que agonia, né? Porque uma coisa é você fazer o tratamento espiritual, você fazer seu tratamento emocional, psicológico, que é tão necessário. Mas o corpo físico tem as suas necessidades. E isso o Zaman, já no primeiro episódio, ele fala: isso é um trabalho de médicos, eu não entro aí, né? E aí, o que que nela, vem até dessa análise do abraço à sombra, que o nosso inconsciente nos joga, nos lança, sem perceber, naquilo que a gente precisa entrar em contato, que é desenvolver novamente aquele sintoma para que ela
buscasse o que realmente lhe fazia falta, que era o pai biológico. Né? Isso eu achei assim, porque eu fiquei com aquele comichão lá no primeiro episódio pensando, meu Deus, o povo vai ficar com pensamento mágico que constelação, não que ela não possa atuar e contribuir imensamente ou curar, não sou eu que vou dizer que não e nem que sim, mas é Uhum. aquela história, a gente olha para o todo, a gente cuida de tudo, a gente faz o tratamento físico e tudo aquilo que a gente vai integrar para somar, né? Não é substituir. Agora, quando chegou no finalzinho do último episódio que isso se mostrou, eu falei, meu Deus do céu, essa roteirista, ela foi muito feliz, Muito. né? E muito Ela lúcida. muito lúcida, muito presente, né? E ela trouxe vários pontos que a gente precisa aprender a lidar para trabalhar com constelação familiar, né? Porque constelação familiar não é uma técnica, não é um método que você aprende e sai fazendo. A gente precisa suportar e sustentar muitas coisas dentro da gente, né? E mergulhar muito dentro para conseguir enxergar pelo menos um pouco mais, porque a gente nunca vai ver tudo, né? Para compreender quantas forças atuam, né, nos destinos, nos campos, porque é muito sério, né, trabalhar. E Sim. ela trouxe a questão, né, da revolta das pessoas, que o Bert falava tanto, né, que nós precisamos aprender a sustentar, inclusive, a raiva do cliente, a frustração do cliente, Uhum. porque ele A vai revolta. volta, ele vai projetar na gente, porque o que aparece numa constelação familiar não é algo fácil. Se fosse, você não precisava de um sintoma, de um problema crônico para buscar ajuda. É algo Uhum. que você não consegue ver, que você não tem, não quer ver, Uhum. né? Exatamente. E a gente vê, a gente vai vivendo essa resistência junto com a Ada, né? Porque ela fica e ela traz muito dessas contestações que a gente viu recentemente aqui no Brasil, com aquela história toda que eu também estava lá e vivia no Senado, aquela situação inesperada, e percebendo ali a dor e a revolta, e ao invés de perceber que não é um ou, é um e, a gente pode olhar para isso com algo conjunto, que é uma postura diante da vida filosófica que nos traz assim uma amplitude de visão que auxilia a acalmar todo o resto, inclusive a nossa parte emocional que atua, que está interconectada com o nosso corpo, que está interconectada com o nosso mental. Isso tudo vai contribuindo e somando. E naquela revolta dada, aquela resistência, por quê? Ela ainda procurava por muitas das verdades. Eu trouxe aquela frase, né, que uma vez me ocorreu de dizer que resistência é procura. Uhum, sim. Se eu estou resistindo, é porque algo em mim ainda procura um pouco mais de chão, um pouco mais de base para caminhar ali, um pouco mais de sustentação. Pera, não estou dando conta. Aí eu entro na briga, eu entro na raiva, eu entro, não, eu não quero ver, né? Deixa eu correr daqui, ou então eu começo a me autocriticar, eu começo a me auto-boicotar, né? E quando eu sempre falo para as pessoas que falam, ah, não, mas eu tenho medo do que eu vou encontrar na constelação, eu tenho medo do que eu vou acessar. E eu sempre digo, o que você vai acessar é um grande amor, é uma grande saudade, é uma história que está ali, é como se fosse um dique, né, de água que você vai abrir para ele voltar a fluir harmoniosamente. Então, é um alívio e uma bênção que você vai encontrar, porque pode doer ali na hora, mas vem aquele reconhecimento, por exemplo, na constelação que mais me impactou, que foi a do Toprak, né? Que eu achei assim incrível aquela visão com relação ao avô que tinha sido preso e o pai que não conseguia paternar por meio até do feminino dele também, porque Uhum. ele se ressentia de não ter recebido. Então, como esse pai não tinha recebido, É, oi? teve um movimento interrompido brusco do amor nesse pai, né? Ele não conseguia se aproximar e doar também, né? Exato. Então, você vê que toda recusa e toda resistência em amar, ela vem de um movimento interrompido, de uma profunda dor, e isso amplia
muito a nossa compaixão por nós mesmos e pelo outro. Cada constelação que você assiste, e teve muita gente, Rê, não sei como é que foi com você, que assistindo a série se sentiu fazendo os movimentos juntos. Você passou por isso também? O pessoal falou com você? Bom, peguei carona, vários pacientes, vários clientes que eu atendo me mandavam mensagem falando assim: a constelação do fulano foi a minha. Eu senti isso, fui vivendo junto e tudo mais. Então, assim, como é lindo isso, né? Que é o que o Bert falava pra gente, a constelação de um é de todos. A gente pode, né, viver, experienciar também com o movimento do outro, né? Exatamente, e a dor também. Teve uma pessoa que perguntou aqui acima, não entendi por que que a Ada estava tão brava com a mãe, por que que a mãe foi embora. A mãe foi embora porque depois ela descobriu que havia uma outra família, né, do pai da Ada, e ela sentiu de ir embora. Então, aquela história, como que eu vou julgar a minha mãe se eu não sei o que está acontecendo, né? Sim. Ao mesmo tempo, como não julgar, né, Rê? Então, assim, a gente conseguir olhar para as nossas piores reações nos momentos que a gente teve de dor e de resistência, e as dos outros também, como algo que está sendo movido anteriormente por uma grande força Uhum, e que a gente às vezes não tem noção do que está nos empurrando para aquela atitude, às vezes uhum. autodestrutiva, grosseira, detonando as nossas próprias relações, ficando indisponível. Você pode comentar um pouquinho disso? E é bem forte, né? Que mostra a relação da avó com a mãe e a Ada, né? Então, no primeiro momento, ela é apaixonada por esse homem, né? A mãe dela dá um tapa na cara dela, né? A avó, né? É a avó A da avó Ada, da Ada. Isso. a mãe, né? A mãe da Ada, né? A avó dela dá um tapa na mãe, né? E ela e a mãe estava apaixonada por esse homem, ela queria lutar por ele, queria ter essa relação, né? Mas isso Uhum, significava não fazer o que a mãe esperava dela, né? Então ali ela já acessa uma má consciência de fazer diferente, né? Só que ela também vai, provavelmente, ela vai com culpa, né? E quantas vezes na culpa a gente espia, né? O que começou primeiro que fez? Me será? Né? Quando que começou essa traição, né? Quando que isso não aparece na série? uhum, Mas aí aparece a avó sendo muito boa com a Ada, né? E a mãe sendo muito rígida e muito dura com ela quando ela era pequena. uhum, E esse uhum, pai longe, esse pai distante. uhum, Então, e quantas vezes a gente vê isso nas nossas relações, né? A minha avó não é a mãe da minha mãe. A minha avó é minha avó, né? Provavelmente minha avó conseguiu dar para mim um amor que ela não conseguiu dar para minha mãe. uhum, Como tomar esse amor da minha avó, mesmo que minha mãe não tenha? E sem julgar a minha mãe. E também, como você disse, às vezes julgando, né? Quantas vezes eu tentei dizer para minha mãe que minha avó não era aquela pessoa que ela estava falando. Só que ela era. Para minha mãe, ela era aquela pessoa. Pra... uhum, E essa avó não era a favor do pai dela, né? Que preço essa mãe, né? Tudo, tudo que essa mãe passou para sustentar essa relação, que depois ela ficou sozinha, né? uhum. E quando ela descobre, ela não abandona a Ada. Ela deixa o marido, porque a Ada já era adulta. Sim, isso Ela, é importante. ela não abandona a filha, ela abandonou o marido. Uhum, uhum, Então, e é difícil pra gente, porque a gente se sente muitas vezes eternamente abandonado por pai e mãe, né? A gente tem uma exigência eterna, mesmo quando somos adultos, né? uhum.
Exatamente. E aí a gente vê que ali é aquilo que você estava falando. A Ada não conhece o marido que a mãe dela tem. Ela conhece o pai que ela tem, Uhum, né? Quem conhece o marido é a mãe da Ada, uhum. né? Então, exigir que a mãe faça o que ela quer para poder ficar junto, já estando adulta, né? Ainda mais, mesmo sendo uma situação muito extrema, né? De deixar aquele homem ali no meio de uma doença, enfim, a gente não sabe o que que move as pessoas a fazer o que fazem. Porém, o que eu achei impressionante é que a mãe não quis compartilhar um tema, né, de casal para não contaminar a visão da Ada, que estava vivendo os últimos dias na presença do pai. Então, a Uhum. dignidade que tem nisso, de não contaminar, porque esses assuntos de casal são nossos, meu e do seu pai. Deixa eles comigo, isso é pesado demais para você. Imagina se ela falasse isso para a Ada um pouco antes, né, do desencarne do pai, ela vê essa bomba estourando e detonar a relação dela com o pai. E depois, aos poucos, conforme ela foi se tornando mais madura, ela conseguiu ir acessando e percebendo, bom, isso aqui é um assunto de casal. E quando a gente é adulto, tem uma hora que a gente tem que sair da cama dos pais. A gente está ali com 40 e tantos anos, tentando dormir lá no meio dos dois, psiquicamente falando, nesse lugar psíquico interior, que nos deixa indisponível para viver a nossa própria história de amor, né? E de E isso vida. fica... E de vida, e de vida, e de amizade, de gozar a vida, de viajar para morar em outro lugar, para morar na praia, como a Selig quis viver, e encontrou o amor dela lá. Enfim, qualquer semelhança, coincidência. E aí a gente vai tendo essas permissões da gente falar, não, gente, eu cresci, agora eu vou para minha vida. Não é assim? Exatamente, minha amiga. E, e tão bonito, né, que a mãe suporta a raiva da filha. Uhum. Em nenhum momento, mesmo com a filha sendo extremamente dura com ela não fala mal do marido. Ela não fala, na verdade, ela não fala mal do pai da filha, Isso. né? Em nenhum momento ela fala mal do pai da filha para ela. Uhum. Ela E lida nem dá explicações do que ela fez, né? exatamente. E aí ela vai descobrir depois que ela morreu, né? Então, Exato. é um lugar difícil, né? Porque é muito fácil, e esse é o maior problema que a gente tem em vara de família, que é a alienação parental, né? Aquela guerra entre os pais e coloca o filho como pivô de toda essa briga, né? E a gente vê isso em todas as esferas. Na nutrição isso aparece muito, né? Então, não é fácil você sustentar e manter íntegra a imagem do pai, né? Manter íntegra a imagem da mãe, mesmo que a relação Uhum. do casal esteja desmoronando, né? E a Ada, conforme ela foi olhando para a própria relação dela, ruindo, né, com aquelas situações, dizendo: Papai, eu procurei um homem como você. Uhum, Um não, dois, né? Porque o Toprak também acabou indo buscando outra mulher e ela não sabia que ela estava buscando entender essa história que estava atuando nela também, porque em geral aquilo que a gente condena, julga, exclui e fica daqui julgando a história de casal dos nossos pais, a gente tende, infelizmente ou felizmente, a repetir para que a gente possa se deparar com a dignidade que aqueles dois viveram ali naquela dinâmica e que não me pertence e conseguir me retirar disso e pensar, bom, eu vim desse amor, eu vim desse encontro dessa mulher comum e imperfeita, com esse homem comum e imperfeito, assim como eu também sou, e eu uhum, sou filha, eu sou filho desse amor humano, comum e imperfeito, né? E aí a gente poder se dar esse espaço de perceber ali como aos poucos ela foi acessando isso e falando, né, internamente para a mãe e para o pai, eu também. uhum. Eu também procurei um homem assim. Eu também buscava algo assim. E aí, o que que eu faço com isso agora? Né? E se deparando aos pouquinhos
com a profunda dignidade da mãe. Isso é uma coisa, gente, que quem já assistiu pode voltar para assistir de novo, porque vocês vão percebendo que essa mãe em nenhum momento sai desse lugar dela aqui para ficar dando explicação, para ficar brigando, para ficar desfazendo da imagem do pai, porque isso é uma coisa, quando você coloca o filho para fazer uma escolha dessa e fala assim, você quer ficar com quem? Com a sua mãe ou com seu pai? Para o filho, é como você pegar uma folha e cortar no meio, sabe assim? Uhum. É uma coisa que machuca, né? Ou, por exemplo, quando mãe e pai ficam fazendo o filho de confidente, Tá. para ficar falando contra um ou outro, né? Então, são questões humanas que a gente sabe, não é para ninguém ficar aqui se sentindo culpada nessa live, porque todos nós já vivemos e já fizemos isso em alguma medida. Agora, é continuar caminhando e dar um passo além e encontrar, poxa, tem uma nova forma de ser. Por isso Uhum. que eu falei lá no começo, entrar em contato com o estudo das constelações familiares, com o estudo, né, de Bert Hellinger e de tudo que ele foi acessando, que vai sendo desenvolvido, né, é algo que vai nos auxiliando a compreender a dinâmica das leis relacionais. E quando eu falo leis, é na melhor acepção da palavra, tá, gente? É aquela ordem que nos abarca, que nos sustenta, que nos dá chão, sabe? Para que a gente possa correr e fluir gostoso e livremente, né? Não é uma coisa de impedimento, disso, daquilo, não. Assim como temos a gravidade, o magnetismo, a gente tem as leis do relacionamento que fazem com que os relacionamentos fluam com mais naturalidade, com mais ordem, né? E aí a gente vai estudando e acessando isso, por exemplo, quando a gente vai fazendo os workshops, ou eu imagino, tomara, né, que tem aí a segunda temporada. Ah, A Nuran falou que vai, que assim, ela disse, olha, a chance é grande, ainda não temos isso definido, porém, a série já teve mais de 90 milhões de horas assistidas no mundo todo, então a chance da Netflix, né, continuar vai ser muito grande. uau, que lindo. E é bem especial, assim, né? Lógico, né? Os enredos sempre continuam, mas terminou com suspense, né? Com uma sensação de que tem continuidade, né? Então fica todo mundo com aquele gostinho de quero mais, né? E quando você falou, Dani, dessa relação, né, do casal, do filho não ser confidente, né? Algo que, e das relações dada, né? Uma vez um professor de constelação, tô tentando lembrar agora quem que foi o professor exato que trouxe essa fala, mas trouxe essa questão, né? Quando eu fecho meu coração para minha mãe, eu fecho meu coração pro amor. O Bert traz isso, é que no dia não foi pelo Bert que eu ouvi, se não me engano foi o Dumble Coin, foi numa constelação que eu fiz há muito tempo atrás. E, assim, né, trouxe essa fala, quando eu fecho o coração para minha mãe, eu fecho o coração pro amor. Então, esse movimento interrompido em direção à mãe também fecha o nosso coração para que esse fluxo de amor possa fluir, né? Então, a Ada, ela não estava disponível para o amor, né? E quando ela se coloca como julgando o comportamento da mãe com o pai, quando a gente faz isso, tanto homens quanto mulheres, né, filhos, filhas, a gente acaba se colocando no lugar de eu faria melhor do que você, mamãe, como companheira do meu pai. Então, nesse momento, a gente já entra na triangulação. Sim. Então, a gente entra numa relação, né, onde eu entro como companheira, eu seria uma companheira melhor do que você, para ele. Uhum. Então, o que eu busco na vida, mesmo sem saber? Triângulos amorosos. E alguém como pai. Exato. Né? Que vai ter uma outra pessoa, que vai buscar um triângulo. Porque aí ela é a pessoa, a mulher, né? E tem uma outra pessoa na relação. E aí, a partir desse lugar, eu compreendo o lugar da minha mãe. Uhum. Na Porque dor, né? porque aí numa outra relação eu tô no lugar dela. Então, de uma forma muito sábia, a vida
ela move a gente para os mesmos lugares, para que a gente consiga aprender com paixão. Como é? Será que no seu lugar eu realmente faria diferente? Porque quando ela passa pela essa situação, ela não age como a mãe, ela sai cuspindo fogo e contando para todo mundo que o marido traiu ela. Né? Se ela tivesse um filho? Então, quantas vezes nós julgamos os nossos pais e de repente a gente se vê na vida no mesmo lugar? Eu brinco que vem aquele sopro do alto falando, faria diferente mesmo. Tem certeza? Tá, tá, né? E a gente fala, não, mamãe, não faria. E eu não chego nem perto da grandeza que essa mãe teve. Faria pior ainda, né? Exato, exato. Aconteceu com todas nós, né? Tem uma pessoa falando assim, "Ih, aconteceu comigo." Eu falo, querida, é da turma dos terráqueos, então tamo junto. É, tem as dinâmicas que elas não são explicadas, infelizmente. Saindo um pouquinho da dinâmica, a gente já comentou da Sevig e da Ada, é muito interessante também a fofa da Leila, né? Porque ela é cheia de vida, ela é aquela pessoa que está sempre alegre, que ela encontra uma nova solução rapidamente, ela sai dali rapidamente das situações, ela vê para os outros, você está preso nisso, você está preso naquilo, a Ada até sacaneia ela algumas vezes falando assim, poxa, você nem terminou a sua turma a sua faculdade de psicologia e fica aí dando conselho para todo mundo, né, se achando, e quando é essa sua própria situação, ela tem também ali o ponto cego dela, né? E é um ponto cego que mexe muito com esse lado nosso de mulher com masculino ferido, de falar assim, escuta, você vai ficar na mão desse cara, você vai ficar aí, né? Na história do marido dela, ela fala assim, Hum, eu quero esse homem, eu sou apaixonada por ele, eu espero que um dia você consiga ser tão apaixonada e, entre parênteses, impotente, entregue e totalmente assim, nas mãos desse amor, porque ela fala que para ela isso tem valor. Isso é algo que para ela tinha mesmo essa beleza de ter se entregue para essa escolha. Ao uhum, mesmo tempo, quando ela foi lá para aquela, né, para aquela tenda, para aquele momento ali retirada, ela começou a perceber os recursos profissionais, as coisas que ela podia desenvolver. Ela encontrou aquela tia-avó, aquela antepassada dela, Eleni, né? uhum, E ela pôde resgatar, inclusive receber uma herança da Eleni para que ela pudesse se capacitar. E aí, aos pouquinhos, ela foi entendendo: peraí, é minha vida, é a vida do meu filho. Eu vou entrar ali, eu vou embarcar nessa. Imagina a força que ela teve que ter ali para abdicar do grande amor, grávida dele, que ela não sabia ainda, né? Que ela estava grávida, mas assim, tem muito mais água para passar embaixo aí dessa ponte, porque a gente não assistiu a constelação dele. Eu não estou lembrando agora do nome dele. é, Eu tinha feito uma colinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. É... Erden. Éden. Que Erden. não é Éden, é Erden, né? Com R. Erden. Erden. E a gente não viu a constelação dele. Hum, É uma que eu quero ver. é. E que forte, né? Que ela faz a constelação, ela faz todo esse movimento, aí ela vai adquirindo recurso. Ela não deixou de amá-lo. Ela só aprendeu a desenvolver recursos para se amar, né? Também. Também continuar amando e conseguir proteger o filho. Porque muitas vezes, em nome desse amor, né, quando ele. Quantas mulheres não conseguem proteger também seus filhos? Exato. Né? Às vezes de uma relação violenta, de uma relação abusiva, né? E, e aí os filhos também passam a sofrer com isso. Né? Nesse caso, ela tinha uma relação, né, que ela conseguia falar, ela amava, só que ela vai adquirindo os recursos para poder ter esse discernimento de falar: ah, não, aqui não, até aqui. Continuo te amando, não deixei de te amar.
ela ficou feliz quando ela viu que estava grávida, o peito dela, né, crescendo, assim, então, ela não deixou de amar esse homem. Uhum. Uhum. Só que, e não, Não sei se ela não tivesse com o filho ali, né? Como seria, mas ela já tinha encontrado a Eleni dentro dela, sim, com aquela história, com aquilo tudo, e ela falou: pera, eu vou, né, dar um passo para trás aí mesmo amando profundamente esse homem, né? sim. E aí ela não repete o destino, né? Exato. Porque movida por essa dinâmica, sem essa consciência, sem adquirir os recursos para conseguir também dar o passo com essa nova consciência, né? Porque é o que o Bert sempre dizia também, né? Não basta você fazer a constelação, você tem que fazer algo com isso, né? Quando eu tomo ação, eu recebo algo de presente. Então, a partir do momento que ela toma ação diferente, ela recebe algo diferente. Ali ela se desemaranha e não repete mais o destino. Justamente porque ela honrou o destino daquela antepassada que já havia vivido aquela história. E muitas vezes, inconscientemente, essas histórias são repetidas porque a gente não conseguiu olhar com dignidade para aquela situação. Então, na hora que ela vai para a beira do mar, que ela solta aqueles barquinhos, né, com aquela luz, ela dá lugar, ela fala: eu honro a sua história exatamente como foi, com tudo que você viveu, e você tem um lugar no meu coração. Eu olho para você. Não é exatamente com essas palavras que ela fala, mas é um movimento que sugere isso, né? De eu dou lugar para aquilo que você viveu e eu coloco luz aqui, nesse mesmo mar onde você se afogou, né? E ela conseguir levar essa luz com ela, entregar essa luz que ela alcançou por meio da constelação familiar. Aliás, eu achei o nome lindo também, expansão, né? É como se você vai expandir a sua visão sobre a família de origem, para que você possa seguir um pouquinho mais ampliada e com mais recursos, como você falou. Então, ali, ela já tinha acessado aquela luz, aqueles recursos, e ela pôde falar: pera, eu sigo amando, mas eu preciso permanecer viva e deixar o meu filho vivo, né? E ainda estava com outro bebê no ventre, chegando, né? E tô torcendo a beça para poder a gente ver essa constelação e também, como alguém colocou aí acima nos comentários, a constelação do Zaman, né? O Zaman é um cara muito feminino, né, Rê? Fala pra gente um pouco desses aspectos dele. Sim, até por toda a capacidade de sustentar esse espaço, né? Então, características femininas, né? Silêncio, né? Essa introspecção, essa intuição, né? Essa capacidade de sustentar mesmo o espaço. O espaço do silêncio, inclusive, né? Ele é muito silencioso, presente, ele tem esse silêncio, né? Então, denunciam ele simplesmente se retira, não faz auê, não fala nada, ele espera, libera, vamos fazer de novo? Não, ainda estou aqui em silêncio. Então, ele tem essas características muito presentes, né? E muito femininas, né? De também contar a história, conectar com aquele momento e principalmente de não reagir às provocações que a Ada provocava, os outros provocavam, e ele nunca retrucava com uma palavra, ele simplesmente deixava a pessoa no vácuo. Ele Uhum. fazia o que ele queria, ele não respondia nada, mas ele seguia fazendo o que ele precisava fazer. Eu fiquei, não, gente, eu fiquei babando assim, né, nessa postura e falei, uau, quero ver mais da história desse cara que foi médico, né? E deixou a medicina tradicional, porque, enfim, deve ter completado um ciclo ali importante para ele, para poder ir cuidar das terras dos seus antepassados e viver uma vida mais retirada. A gente não sabe quais são os segredos que estão ali, né, para a pessoa estar vivendo o que ela está vivendo, mas eu fiquei bem curiosa. Tomara que tenha a segunda temporada. E é algo bem incrível que as pessoas falam assim, ah, mas e você, né? E você, que você tá sozinho, você ajuda tanta gente, mas você tá sozinho, né? Então, o que leva a gente para esses caminhos são as nossas dores. Então, todo mundo que trabalha nessas áreas tem suas dores. Assim como todo mundo, né? Todas as pessoas, todo ser humano.
muitas vezes as pessoas têm uma idealização, um endeusamento de que está nesse lugar, né? Como se a pessoa fosse perfeita, 100%, né, realizada. Não, somos de carninha, todos juntos aqui, né? E o quanto esse endeusamento, ele é perigoso, né? Porque a pessoa que endeusou, ela tá projetando em você tudo que os pais não fizeram para ela e que ela queria que tivesse feito. Então, E que logo ali, logo adiante, a exigência vai se mostrar, né? não, na hora e rápido, porque vai projetar em você o que você acha, o que ela acha que deveria receber. E é Uhum, óbvio, como a vida é muito maravilhosa, sabe, perfeita, ela não vai receber, né? E de forma inconsciente, porque a gente nem sabe o que a pessoa está projetando na gente, né? uhum. Só que óbvio que quando a gente está ali é só aquele telão branco de cinema, como você diz, né? Aquele telão branco de cinema que a pessoa vai projetar e vai vir o filminho dela, que está dentro dela, de volta para ela. Só o telão branco. Tá rodando dentro do filme. Não conheço o filme de cada pessoa que está me vendo, entendeu? Então eu sou só um telão branco. Só que a vida é muito sábia. E aí o meu olho vai virar, ela vai ver o filme. Então vai acontecer isso o tempo todo, né? Então, como é quando começam a ver que ele também tem dor, que ele também tem problema? Nossa, mas você é... até isso ela foi muito feliz, ela mostrou isso, né? Exato, ela foi desconstruindo. E ele, assim, Teflon, ele não entrava, só começava a endeusar ele, né? Ele ia para um lado, ia para o outro, ele desconversava, ele não deixava essa projeção vingar, né? Ir adiante. Então, realmente foi toda uma postura que eu acho que para não só para quem estava assistindo, mesmo que não seja constelador familiar, mas para quem é constelador familiar, eu falei isso com o Marcos também na live com ele, que foi, gente, a gente ficou é como se fosse, né, esmiuçando a postura do cara em todo momento. Tem um momento que ele está sentado, que ele está jantando, assistindo um jogo de futebol, torcendo, bebendo. Tem uma hora que ele está fumando, não sei se ele está fumando, o que que ele está fumando lá, enfim, sendo humano, sendo uma Mano, pessoa. mano, É, porque fica tendo esse tipo de idealização e tipo, sabe de nada, inocente. Se bobear, uma pessoa muito mais emaranhada do que você, tanto é que precisou desse caminho das constelações familiares, justamente para olhar por conta do tanto que isso ficou, né, necessário na vida dela. A gente vê isso, que é um destino muito comum entre consteladores familiares, pessoas que vêm de processos nas suas famílias extremamente complexos e que buscaram isso porque tem essa, digamos assim, eu escutei esses dias alguém falando, tem esse consentimento do seu sistema. eu lembro a primeira vez que eu cheguei na Alemanha, primeiro Hellinger Camp que eu fui, eu Que entrei no ano? foi aqui em 2015. Eu conheci o Bert a primeira vez pessoalmente em 2012 aqui no Brasil, né? E fui pro primeiro Hellinger Camp que eu fui foi em 2015. Cheguei lá, fui sozinha, eu só conheci o René. E o René tava de tradutor, né? Que ele era meu amigo, tudo. Falou, vamos nesse, que eu vou ser tradutor. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas fui sozinha. Aí lá conheci todo mundo, né? A gente foi. Aí foi o que todo mundo já sabe, né? Voltei já dentro da Hellinger e foi muito maravilhoso. Mas a primeira vez que eu pisei naquele salão, a primeira fala do Bert foi: ninguém está aqui por livre-arbítrio. Oi? Como assim? Comprei minha movimentação, tô aqui achando que eu tô dona do meu destino, eu fazendo tudo isso. Ninguém está aqui por livre-arbítrio. Hoje eu compreendo isso em todas as minhas células. E perceber que a gente está no lugar certo, na hora certa, que isso é bom, né? Que a gente está a serviço desse todo e que quando a gente consegue trazer consciência para esse destino exato, né? A gente pode, não sei, enfim, gozar um pouco mais da vida, fazer amigos no meio desse compulsório que a gente desconhece, né? O próprio Jung, ele fala uma frase assim também, né? Que ele fala que a gente acredita que a gente está
tá dominando o nosso destino, mas são essas forças inconscientes, essas forças maiores que atuam e a gente nem sabe que está atuando. Então, um pouquinho que a gente conseguir trazer de luz nesse processo de autoobservação, de autoconhecimento, já traz, né, talvez um pouco mais, não sei se de liberdade, eu já nem ouso dizer muito, vai ficar gravada a live, viu, gente? Mas talvez trazer um pouco de, enfim, de consciência mesmo, ou de autoobservação, e para a gente poder assistir nessa tela em branco a nossa própria história ali, passando, assim, não, tá bom, deixa eu... Hoje eu vejo assim, se eu conseguir não ser reativa no instinto, a partir das feridas, né? Já, nossa, já tô muito feliz comigo mesma. Ai, Rê, toda vez que eu cheguei no momento de falar assim, nossa, tô tão menos reativa, aí vem uma situação na vida Que hora que que eu te falo, coloca de joelhos e fala assim, então, temos um pouquinho mais para treinar, né? Eu sempre falo que são os nossos personal trainers, essa situação que vai passando, e quando você se vê, você está de novo na arena, de novo cuspindo fogo, de novo passando por aquilo. E aí aquela hora que a gente, né, que eu falo, abraço a sombra, eu falo, ok, tem mais uma aventura me chamando, vem mais um pouquinho, vem uhum, mais um pouquinho, tem mais luz aqui para você acessar. Quando você abraça essa sombra, sempre vem uma luz correspondente, né? sim. Ai, que... Bom, nós já passamos de uma hora aqui. Foi um papo bem feminino. A gente foi conversando aqui aos pouquinhos, deixando surgir. E quero agradecer a presença sua, Renata, maravilhosa, querida amiga, a presença de cada um que ficou aqui assistindo e para quem for assistir essa live depois aqui, né, no meu Instagram, eu também vou subir lá para o meu YouTube para poder assistir com um pouco mais de conforto, que no YouTube é mais tranquilo. E eu pretendo, né, verificar se a gente consegue ainda fazer uma ou outra live, porque eu acho que essa série ela traz para a gente possibilidades de observação e de pessoas, de amigos meus, como Marcos, como você, Renata, né? O Renê também é uma pessoa que eu gostaria de ouvir, como que isso tocou, até a gente ver, né, quando isso se esgotar, mas cada pessoa que a gente conversa é um olhar diferente, é um prisma diferente desse diamante da existência. A gente vai se enriquecendo nesse encontro. Então, obrigada, Rê. Suas considerações finais, por favor. Ai, amiga, muito obrigada. Obrigada pela nossa amizade, que nasceu nesse universo das constelações, né? Que nasceu desse nosso lugar de vulnerabilidade, né? E por todas as nossas trocas tão ricas, por todas as nossas curas partilhadas, por toda a expansão que o nosso encontro nos permite a cada dia, né? Sou muito grata a esse espaço que você me abre sempre. Você também tem esse espaço, né, na minha vida, no meu coração, na minha página do Instagram, trabalhos. E é muito lindo como tem várias pessoas aqui, né, na live, que elas já fazem os seus cursos e os meus cursos, né? Como elas passam com você, passam comigo. Então, eu vejo o quão lindo e quanto nosso trabalho tem se integrado tanto, né? Que até as pessoas que nós atendemos, elas dançam entre a gente, né? É. E eu fico muito feliz mesmo, né? E Rê, fala pra gente aí, só um pouquinho, falando nisso, pessoal, todo mundo segue a Renata, porque ela faz conteúdos maravilhosos, super profundos. Olha a Céia aí falando, ela é uma que fez meu curso, depois foi pro seu, algumas que fazem o seu, vem pro meu, uma bênção, né, essa rede. Conta um pouquinho do que você vai fazer agora nesses próximos dias. Estou lançando agora o Dialejo de Alimentar, né? Um curso para profissionais de saúde, de pessoas que atuam, na verdade, na área de alergia alimentar ou querem atender pessoas com alergia alimentar. E vai ter tanto a parte técnica, científica, né, da nutrição, da medicina, com relação ao diagnóstico e tratamento da alergia alimentar, porque como a série deixou muito claro também, né, e o Bert sempre deixou claro, a constelação familiar não tira o lugar da medicina. Levanta um pouquinho seu celular, Rê, que tá cortando seus olhos um pouquinho. Deixa eu... Aqui, Agora sim. Uhum. a constelação familiar, ela não
exclui ou tira a necessidade do tratamento médico, do tratamento nutricional, né? É complementar. Então, eu integrei todo esse olhar da constelação familiar nesse trabalho para a alergia alimentar, né? E como olhar para as dinâmicas familiares, porque quando a gente tira um alimento, né, até a alergia alimentar, o tratamento chama dieta de exclusão. Olha só, Uhum. Uhum. né? Então, como que o tratamento pode ser a mesma dor que as famílias trazem, que é a sensação de serem excluídas das suas relações familiares, Uau. que era isso que eu via muito, né? Então, eu comecei a trabalhar com alergia alimentar em 2003, conheci a constelação em 2009, comecei a estudar constelação em 2011. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, é a constelação que vai me ajudar a atender essas famílias. Só que ainda quietinho, em silêncio, por medo, né? De trazer isso para a academia científica, né? Ia ter muito julgamento. Tradicional. Uhum. Então, fui indo devagar, fui só ampliando meu olhar, trabalhando com essa abordagem na forma como eu via, na forma como eu ouvia, né? No cuidado na fala, na forma como eu fazia pergunta, né? E assim eu já comecei a ajudar muita gente, porque eu comecei a entender, né, tudo isso. E fui desenvolvendo esse trabalho ao longo de 10 anos, para me sentir segura para falar desse lugar, com esse lugar de fala. Muitas pessoas falam, nossa, mas faz logo. Eu falo, não, não é tão simples. A Falar gente precisa encontrar um lugar, essa resistência, porque ela está procurando um pouquinho mais de chão, né, Rê? precisa ter raiz, sabe, Dani, para mudar algo tão. Porque senão a gente quebra no primeiro vento, né? Então eu senti que eu precisava de lastro e raiz bem profunda para falar assim, não, mas isso aí é. Não, tem 10 anos de estudo integrado das duas áreas para saber como lidar com cada dinâmica, porque o medo que essas famílias têm tem o medo da morte, né? Muito perto. Então é um lugar muito complexo que não é a mesma coisa que intolerância, não é a mesma coisa que muitos desconfortos com alimentos que as pessoas têm. É diferente da dinâmica de alergia alimentar, né? Um pouco mais Uhum. Ô, profunda. Rê, e assim, só para falar com o pessoal que está pedindo o seu endereço, gente, vocês podem clicar ali em cima onde está escrito Uma Nova Mulher, tem uma setinha. Quando vocês clicarem, aparece tanto o meu perfil quanto o da Renata para vocês seguirem aí a qualquer momento que vocês queiram, tá? E a C aí colocou também Renata underline Pinote com dois T's, underline Alves no Instagram, tá? E uma pergunta rapidinha sobre o seu curso. As pessoas também, é só para profissional de saúde ou pessoas que vivem essa realidade da alergia alimentar, das famílias, elas podem fazer também? Nesse primeiro momento, Dani, eu abri para profissionais, né? Uhum, Até por toda a parte de conteúdo mais técnico da parte médica, da parte de nutrição, com relação ao diagnóstico, tratamento, para discutir essa parte. E por isso eu separei um pouco no primeiro momento, né? uhum. Mas tem o curso também, Mulher, Fonte de Amor e Nutrição, que é para trabalhar o feminino, a sexualidade, a conexão com os ciclos, com esse silêncio interior que também está começando, né? Sim, começa agora em outubro, já abri a inscrição também, já está lá no link da bio. Para quem quiser se inscrever, pode vir. Nós estamos na quinta turma do curso online. Já tivemos 3 imersões. Você estava no primeiro do online, amiga. Primeiro, era o primeiro mesmo? O primeiro foi imersão, né? Que foi antes da pandemia. Mas o primeiro online, você estava já na primeira turma. Ai, gente, que lindo, e foi maravilhoso. Então, queridos, todos estão convidados aí a entrar, conhecer a rede da Renata. E a gente está sempre juntinhas aqui. Ela tem aula bônus no meu curso, eu tenho aula bônus no curso dela. Aula bônus do meu curso ficou maravilhosa. Tudo junto e misturado. Renata, muito obrigada pela sua presença. Você aqui com a sua grande alma familiar também, que eu amo cada vez mais. Um beijo para todo mundo que está aí, gente, e até a próxima, tá bom? Boa noite. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.